Olá, meus irmãos, mais uma vez reunidos para o nosso bate-papo, nossa aulinha semanal, né? Que Jesus possa nos abençoar, abrir a nossa cabecinha, abrir os nossos pensamentos, abrir o nosso coração para adquirir, né, esses conhecimentos que tanto nos auxiliam em nossa elevação moral e espiritual. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Livro dos Espíritos, capítulo 4, Pluralidade das Existências. Estamos na questão 192. A pergunta é: mediante uma conduta perfeita, é possível ao espírito vencer em uma única existência corpórea todos os graus evolutivos e tornar-se puro, sem passar pelos níveis intermediários? Vamos à resposta dos espíritos diretamente: não, pois o que o homem julga perfeito está distante da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e nem pode compreender. Poderá tornar-se tão perfeito quanto lhe permita a sua natureza terrena. Esta, entretanto, não é a perfeição absoluta. Do mesmo modo que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à idade adulta, assim como o doente passa pela convalescença antes de recuperar a saúde. Além disso, o espírito deve igualmente avançar em conhecimento e moralidade. Se ele progrediu apenas em um sentido, é necessário que igualmente progrida em outro, para chegar ao topo da escala. Quanto mais o homem avança em sua vida presente, menos as provas seriam longas e penosas. Ou seja, é impossível com uma vida, né? Apenas uma vida, uma passagem pela encarnação, independente de que mundo seja, independente de que planeta, de que orbe seja, uma encarnação é suficiente para a evolução do espírito, a evolução plena, ou seja, tornar-se espíritos puros. Pelo que dizem os espíritos nas suas respostas, na verdade, esse processo ele se concebe de acordo com os lugares onde o indivíduo, o espírito, encarna, né? Então, como se fossem fases, né, experimentais, que, por exemplo, talvez ele consiga uma perfeição, entre aspas, no plano terrestre, mas que ainda lhe falta algum conhecimento ou alguma característica ou alguma virtude que ele só vai adquirir em outro plano, em outro orbe, né, em outra encarnação. Então, o processo da evolução ele é gradativo, né? Não há essa possibilidade de um indivíduo nascer, crescer e morrer já na plenitude da pureza. Então, fica a dica aí que a gente tem que buscar a evolução para que a gente possa reencarnar melhor, né? Essa é a sacada. Pergunta 192A. O homem pode garantir desde esta vida uma existência futura menos cheia de amargura? Sim, sem dúvida, pode abreviar o caminho e reduzir-lhe as dificuldades. Só o negligente fica sempre no mesmo ponto. A resposta, inclusive falamos agora na resposta anterior, falamos sobre, né, o processo reencarnatório, sobre, né, o que significa estar reencarnando, o porquê da reencarnação. Mas, com relação à questão de vidas futuras, né,
é importante, e aí entra a questão religiosa, a questão da fé, né, da fé em Deus, a questão da fé no Cristo, né, do evangelho cristão, de olhar o evangelho com muito carinho, com muito, né, com muito cuidado, para que a gente possa aprender, né, decifrar o evangelho e usá-lo a nosso favor, que é o caminho de construir, né, vidas futuras melhores, né? Então, tudo que nós fazemos numa determinada encarnação, ela se reflete na outra. Ou seja, se você segue o caminho do Cristo, se você faz as coisas de acordo com o evangelho cristão, obviamente que você está, né, asfaltando o teu caminho nas vidas futuras, ou seja, você está plantando as flores do jardim das vidas futuras. Assim como o inverso também é verdadeiro, né? Do mal que se faz, obviamente, uma próxima vida, uma próxima reencarnação também teria, né, as contas, né, os acertos de conta. Então a gente vai se ajustando. E nisso entra a questão religiosa. É importante a gente saber que a gente está aqui para evoluir, e a oportunidade que está para evoluir é aqui. Seguindo o Evangelho do Cristo, obviamente que nós construiremos belas moradas, né? Construiremos o nosso futuro, nossas vidas futuras serão melhores quando nos dedicamos a seguir o caminho do bem, né? 193. Em suas novas existências, um homem pode descer abaixo do ponto que anteriormente alcançara. Em suas novas existências, aí estamos falando do encarnado, um homem pode descer abaixo do ponto que anteriormente alcançara, e aí estamos falando do ponto que ele atingiu como encarnado e não espírito. E a resposta dos espíritos é: como posição social, sim; como espírito, não. Então, as experiências das reencarnações, elas nos levam, né? Óbvio que existe todo um processo do livre-arbítrio, né, das nossas escolhas em estudar, em trabalhar, em empreender, em nos transformarmos, né, em figuras bem-sucedidas aqui no plano terrestre. Depende da gente, obviamente, mas essas reencarnações podem nos levar também a conhecer outras situações, né? Outras situações, para que a gente possa, através dessas experiências, evoluir, né? Ser rico, né? Saber das dificuldades, né? Das delícias e dificuldades de ser rico, mas como também saber das delícias e dificuldades de ser pobre, né? De ter um corpo perfeito, ou de ter um corpo não perfeito, né, dentro desse contexto da vida terrena. Então, todas essas experiências de vida nós passamos, e isso não quer dizer que subiu ou desceu, né? Que espiritualmente a gente se mantém sempre no mesmo estágio e sempre evoluindo, independente do nível cultural que a gente atinge, né, aqui no plano, em determinada encarnação. Ok? 194. A alma de um homem de bem pode animar o corpo de um celerado noutra encarnação? Não, pois ela não pode retroceder. O que nós já sempre falamos, né, que espiritualmente não há como retroceder. Então todas as encarnações, né, que ocorrem com espíritos, elas são dentro desse processo de manter-se ou de reencarnar com o mesmo nível
né, de elevação que tem adquirido até aquele momento, né? Então não há como retroceder e aí, tipo, ser um espírito que perdeu valores morais. Não, né? Então ele já reencarna dentro, né? Já reencarna com todas as tuas virtudes e também os seus vícios e defeitos. Não há como retroceder. Muito bem. 194A. A alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem. Olha, aí evoluir. Sim, desde que se tenha arrependido. Ser-lhe-á então uma recompensa. Sim. O que nós vemos nessa resposta, nós vamos inclusive repetir a pergunta. A alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? Sim, desde que se tenha arrependido, ser-lhe-á então uma recompensa. Então, a questão do ser arrependido, não estamos falando de uma maldade. Não é o indivíduo que fez uma maldade, uma perversidade. É perversidade no conceito geral, né? Um indivíduo ou uma alma perversa. E aqui fala especificamente sobre isso. Alma de um homem perverso. Como os espíritos não retrocedem, né? Só caminham para frente, e caminhar para frente é o caminho do bem, a evolução, né? Se trata do caminho do bem. O homem perverso, ele tem, né, um campo vasto de caminho para melhorar. Então ele pode sim transformar-se na de um homem de bem, né? Agora, esse arrependimento, ele é um processo que ocorre nas reencarnações e a mudança de comportamento de uma forma conceitual. Não é uma perversidade que caracteriza um homem perverso, né? Nós ainda estamos num processo de evolução e muita gente, teoricamente, de bem aí faz alguma perversidade. Né? Isso não é o conceito, isso não o conceitua como perverso. Um perverso é aquele por característica, né? Total, né? Dentro da perversidade. Então esse perverso, quando ele quer e se puder, dentro dessas reencarnações, ele pode, obviamente, arrepender-se, ir se arrependendo, né, das perversidades e se transformando suas perversidades em ações do bem e se transformar-se em um homem de bem. Aqui tem uma consideração do editor, ó, que diz: a marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Elevam-se gradualmente na hierarquia e não descem do plano alcançado. Em suas diferentes existências corporais, podem chegar a um nível inferior como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um poderoso na terra pode mais tarde animar um humilde artesão e vice-versa, porque as posições entre homens estão frequentemente na razão inversa da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Explicado. 195. A possibilidade de poder melhorar-se em outra existência não tende a levar certas pessoas a perseverar no mau caminho com a ideia de que sempre poderão corrigir mais tarde. Essa pergunta, a 95, ela é feita diretamente tocando a ferida dos espíritas. Por quê? Porque o espírita, na medida que vai estudando e ser espírita, ou tentar ser um espírita da melhor forma possível, é aquele que estuda, que se instrui, que sabe, né, do certo, do errado, do bom e do mal. E obviamente, quando se estuda, quando você tem a compreensão, o indivíduo consegue fazer uma autoanálise e perceber
que tem vícios, que tem erros, que tem defeitos. E aí a gente vê muito espíritas dizendo, eu tal coisa, eu só vou consertar essa aqui, eu não vou consertar nessa encarnação, vou consertar na próxima, né? E fala brincando, mas é isso mesmo. Então isso, né, alguns vícios, alguns defeitos vão ficando, né, sem que o indivíduo tenha a vontade ou a iniciativa de querer supri-los, né, de querer resolvê-los. Então, existe sim isso, e eu acho que não é por a questão de possibilidade de melhorar-se em outra vida. Eu acho que é comodismo, eu acho que é parar mesmo no tempo, porque se a gente soubesse o quanto é bom, né, e o quanto deve ser bom estar em estágios avançados, elevados, que deve ser maravilhoso ser um espírito puro, a gente não perderia tanto tempo, né, jogando lá para frente algumas tarefas que seriam dessa vida. Enfim, a resposta é: os que assim pensam em nada acreditam, e a ideia de um castigo eterno não os coibiria mais, porque sua razão a repele e essa ideia conduz à incredulidade. Se apenas se houvesse empregado meios racionais para orientar os homens, não existiriam tantos céticos. Um espírito imperfeito pode, com efeito, pensar da forma questionada acima, durante a vida corpórea, mas uma vez liberto da matéria, pensará de outra maneira, porque logo perceberá que calculou mal, e é então que terá um sentimento diferente em uma nova existência. É assim que se efetiva o progresso, e eis porque temos na Terra homens mais avançados que outros. Alguns já têm uma experiência pelas quais os outros ainda não passaram, mas que adquirirão pouco a pouco. Depende deles avançar na senda do progresso ou retardá-la indefinidamente. O homem que se encontra em uma posição má deseja mudá-la o mais rápido possível. Aquele que se persuadiu que as atribulações dessa vida são consequência de suas próprias imperfeições, procurará assegurar-se em uma nova existência menos penosa. Este pensamento o desviará mais do caminho do mal do que o do fogo eterno, do qual não acredita. Maravilhosa essa resposta, e que a gente tem que aprender. Nós, como espíritas, temos que saber disso, temos que olhar essa resposta de todas as questões, né, das questões que a doutrina nos coloca, mas algumas são assim especificamente para nós. Essa 195, é bom que a gente reflita, que a gente releia, compreenda, e que não percamos mais tempo, né, porque de uma forma ou de outra nós vamos ter que passar, então nós vamos ter que resolver de alguma forma ou de outra os nossos defeitos, então por que não agora? Né? Essa é a sacada, essa é o direcionamento que os espíritos nos dão com essa resposta da questão 195. E aí nós paramos por hoje, estamos fazendo nossas aulas mais curtas, para que a gente possa ter mais vontade de aprender, a gente possa se dedicar mais, aprender mais e assim, né, dentro das oportunidades a gente aplicar todos os nossos aprendizados, enfim, divulgar o Evangelho, divulgar a doutrina espírita, que é tão restauradora, e que a gente possa estar fazendo isso de uma forma mais gostosa possível, mais leve possível. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima.